como é que você está? Tudo bem? Aqui é Alexandre e eu tenho hoje o grande privilégio de falar um pouquinho sobre oração com você. Oração tem sido um tema tão relevante, tão discutido, tantas pessoas boas e interessantes, atrativas, têm falado de oração nos últimos tempos e nós entendemos que uma vida de oração é importantíssimo, imprescindível para alinhar a nossa relação com Deus. Eu quero compartilhar um pouquinho com você hoje sobre é assim que você descobre como se relacionar com Deus. A própria oração já é o próprio relacionamento com Deus. Se nós queremos continuar crescendo na relação com Deus, é importante que a gente desenvolva um relacionamento sadio, profundo com Deus. Eu tenho uma memória de Martin Luther King naquele discurso famoso dele, conhecido como I Have a Dream, eu tenho um sonho. Martin Luther King, ele falava de um sonho que ele tinha, né? De não mais ver o racismo, a diferença racial entre os americanos. Foi um discurso que ficou muito conhecido, foi bem relevante, de alguma forma ele marcou a história. Fazendo um paralelo com esse discurso de Martin Luther King, eu tenho um sonho. Eu, Alexandre, tenho um sonho de ver cristãos posicionados em oração, numa vida de devoção, num relacionamento profundo, num relacionamento íntimo com Deus. E hoje eu quero trazer para você de que forma você pode começar a perceber ou a desenvolver essa relação com Deus. A própria oração já é parte desse processo. E eu quero, em alguns minutos aqui com você, desenvolver a vida de Jesus, a vida de oração de Jesus. Perceber como é que nós descobrimos um Jesus que ora por tudo ou em todas as situações. Todo o processo da oração é um processo de experiência. Toda a oração é viver uma experiência. Nós não temos dúvida que, enquanto oramos, estamos desfrutando de experiências com Jesus. A vida de oração de Jesus, ela foi e é um modelo para todo cristão sincero que quer de fato conhecer o seu mestre. No Evangelho de Lucas, a gente encontra aquilo que eu tenho chamado de carta magna da vida de oração de Jesus. É onde a gente consegue perceber exatamente toda a veracidade da vida de Jesus em oração e do comprometimento de Jesus no tocante a esse princípio. Veja que Jesus, enquanto esteve na terra, segundo Hebreus capítulo 5, verso 7, ele ofereceu orações com clamor, com lágrimas e súplicas. A vida de Jesus na terra foi uma vida de oração. É interessante que o texto de Hebreu diz, durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações, súplicas, em alta voz e com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Jesus não negociou a sua vida de oração. É interessante que Jesus, mesmo cansado, mesmo atarefado, mesmo no seu cotidiano, ele encontrava um tempo para orar. Jesus, ele desenvolvia sua relação com Deus por intermédio da oração. Ele descobria de tudo aquilo que o Senhor Deus, o seu Pai, gostaria que ele vivesse na terra em oração. E o texto de Hebreus enfatiza exatamente o fato de Jesus não ter negociado essa vida de oração. Lá em Lucas, como eu disse, que é o livro ou o evangelho que trata essa vida de oração de uma forma um pouco mais precisa, no capítulo 3, verso 21, eu quero iniciar com você dizendo o seguinte: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: tu és o meu filho amado, em ti me agrada. Na sequência, Lucas 6,12 diz o seguinte: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite toda orando. Lucas 22:44 diz o seguinte: estando angustiado, ele orou, ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caem no chão. Olha que coisa interessante. Jesus ainda em Lucas 5,16, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Lucas 9,18, certa vez Jesus estava orando em particular
e com ele estavam os seus discípulos. Lucas 9, 28. Aproximadamente 8 dias depois de dizer estas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Lucas 11, 1. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensina os seus discípulos. É incrível. Jesus orou antes de iniciar o seu ministério. Jesus orou para escolher os 12. Jesus orou antes de ir à cruz. Jesus orou. O tempo todo nos evangelhos você vê esta prática na vida de Jesus. A oração era fruto dessa relação que ele já tinha com o Pai. E é incrível perceber que Jesus ora em todos os cenários, todas as situações, todas as circunstâncias. Para escolher discípulo angustiado no monte, sozinho, com os discípulos, Jesus orou. Se Jesus orou, se Jesus desenvolveu uma vida de oração, se ele conheceu a vontade do Pai pela oração, não há outro caminho para todo discípulo, para todo cristão genuíno, senão a própria oração. É pela oração que você descobre, por exemplo, quando ou como começar esse relacionamento, e é na oração que você descobre que é o próprio relacionamento. Muitas vezes eu, perdido, sem saber exatamente onde começar, como que eu poderia me relacionar com Deus, de que forma que eu poderia conhecer a Deus, eu fazia falas aleatórias. Deus, me ajuda a entender a tua vontade. Ou então eu estava num ambiente, numa mesa, passando numa rua e eu pensava, Senhor, eu quero tanto te conhecer. À medida do caminho, ou ao longo do caminho, eu fui percebendo pelo Espírito Santo e pelo testemunho interior, enquanto Jesus me mostrava e ensinava, isso é a própria relação, Alexandre. A oração não mostra só o caminho ou como começar uma relação com Deus. A oração é a relação. Então, assim como Jesus não negociou a sua vida de oração, nós não podemos negociar a nossa vida de oração. Uma vez que a oração é a relação com Deus, e não só como nós descobrimos se relacionar, é imprescindível que nós desenvolvamos uma vida de oração. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz que a oração é o encontro da sede de Deus com a sede do homem. O homem tem uma sede, Deus tem uma sede. Nós entendemos que pela oração, essas, aspas, sedes se encontram. Imagina que um rio se encontra com a praia. Imagina que existe uma convergência e os dois se misturam e você vê essa beleza da natureza acontecendo e você fica impressionado. Agora, traga à memória e imagine as experiências que você já teve com Deus. Lembre, na verdade, dessas memórias. Imagine a tua sede espiritual se encontrando com a sede de Deus, querendo se relacionar com o seu filho, com a sua criatura. Nós não podemos negociar essa vida de oração. Jesus não negociou a vida de oração. E eu quero mostrar isso para você pelas Escrituras. Em Marcos 1,35 diz o seguinte, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Todo o contexto desse texto de Marcos 1,35 é um contexto em que Jesus passou o dia trabalhando. Jesus passou o dia investindo tempo na vida de pessoas. Jesus passou o dia empenhado no seu ministério. Jesus passou o dia na sua vocação. E uma vez que chega a hora de descansar, depois de um dia corrido, Jesus decide se levantar de madrugada e ir orar. Porque Jesus não negociava a sua vida de oração. Jesus não tinha desculpas. Estou cansado, trabalhei, o dia foi corrido. Deus me entende. Quantas vezes eu mesmo já pensei isso? Quantas vezes eu mesmo já falei isso? Uma outra frase que ajuda nesse entendimento é a seguinte: o teu desejo é a tua oração. Se o teu desejo é contínuo, a tua vida de oração também será contínua. Olha o que diz ainda a frase: ainda que faças qualquer coisa, se desejas aquele repouso eterno, não cesses de orar. Não queiras cessar de orar e não cesse de desejar. Engraçado que Agostinho, em suas orações, ele dizia o seguinte: Senhor Deus, pede-me o que quiseres,
mas dar-me o que o Senhor pedir. Quantas vezes a gente não tem o desejo de orar? E por que não pedir para Deus, Senhor, me dá desejo de orar? Eu não tenho desejo de orar. Lembra daquela passagem que Jesus no Getsêmani chegava para os seus discípulos dormindo e dizia assim, ora, vocês não conseguem vigiar ao menos 1 hora? E Jesus diz assim, olha, vocês têm o espírito pronto, mas vigiem, porque a carne é fraca. Ora, agora nós entendemos que a carne para o pecado, ela não é fraca, ela é muito forte. Tanto é que existem muitos aí usando desse subterfúgio para dizer assim, minha carne é fraca, eu não consegui. Usando inclusive erroneamente esse entendimento. Mas veja, para o pecado a carne ela é forte. Para a vida de oração, para a vida espiritual, a carne é fraca. A carnalidade, os desejos carnais, eles de fato nos levam a chocar contra o desejo de buscar a Deus em oração. E eu quero trazer que, com a vida de Jesus como modelo, nós podemos e devemos começar a conhecer a Deus por intermédio da oração. Nós não podemos simplesmente ver algumas experiências que Jesus teve, achar legal, achar atrativo e não se comprometer com aquilo que nós decidimos crer. A nossa vida de oração fala do nosso comprometimento e com a devoção que nós temos diante de Deus. Nós vamos ver então alguns passos para uma vida de oração poderosa. E eu quero, na verdade, lembrar que a melhor maneira de aprender a orar é orando. Você não aprende a orar lendo livros somente. Você não aprende a orar fazendo cursos de oração somente. Você não aprende a orar quando você ouve pessoas falando de oração, como eu estou falando aqui. Isso é parte importante de um processo. Mas você quer aprender a orar? Ore! Você quer aprender a conhecer a Deus? Busque-o. A oração é o próprio relacionamento. Uma vez que eu quero começar ou aprender a minha relação com Deus, eu preciso partir do pressuposto de que a minha vida de oração está caminhando, está em dia. Quais são então os passos para uma vida de oração poderosa? Primeiro, a gente precisa entender que sem o Espírito Santo não existe oração eficaz. Eu quero trazer isso à tua memória, porque antes de pontuar esses passos especificamente, eu quero te lembrar que é extremamente necessário o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos norteia. A Bíblia fala em Romanos que nós não sabemos orar como convém. Uma vez que nós não sabemos orar como convém, de que modo nós oraremos se o Espírito Santo não for o nosso norteador? Olha o que diz Romanos 8, 26 e 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. É o Espírito Santo que intercede por nós quando a gente não consegue externar aquilo que passa no nosso interior. Quando nós não conseguimos orar, por exemplo, em choro, em lágrimas ou em angústia, o Espírito Santo intercede por nós. É como se ele traduzisse o meu choro e o teu choro. É como se ele traduzisse a nossa angústia. É como se de alguma forma o Espírito Santo interpretasse e traduzisse todo aquele sentimento diante do Pai em oração. Outra coisa, o Espírito Santo nos leva a orar à vontade de Deus. Quando você ora guiado pelo Espírito Santo, você ora a excelente, boa, agradável vontade de Deus. O Espírito Santo é aquele que doa as orações. Ele é que traz os insights. É o Espírito Santo que traz as percepções. É o Espírito Santo que começa de alguma forma no seu interior. Ora aqui, pensa nisso. Ele traz inclusive palavras. E quando nós dependemos do Espírito Santo para desenvolver uma vida de oração, estes passos que eu vou citar, ele é conduzido pelo próprio Espírito. Sem o Espírito Santo não há oração eficaz. O Espírito Santo, ele tanto é o doador da oração eficaz, como também o tradutor da oração diante do Pai. O Espírito Santo, ele é aquele que de alguma forma nos impulsiona, nos entrega para que então a gente possa verbalizar aquilo que nós queremos orar. Sabendo disso, com esse entendimento de que não há oração eficaz sem o Espírito Santo,
Aí faz sentido a gente caminhar para os passos para uma vida de oração poderosa. Se você quer conhecer ou aprender como começar a oração ou o relacionamento com Deus, faça, fale, verbalize, mas com uma dependência do Espírito Santo. Veja, quer ter uma vida de oração poderosa? Quer saber, ainda que falar dos passos para uma vida de oração seja uma coisa que virou clichê e de alguma forma parece que isso está pulverizado, eu quero te dizer uma coisa, funciona. Funciona. Eu mesmo já provei isso na minha vida. Eu mesmo vivo isso aqui que eu estou te falando. Quer ver? Primeira coisa, faça um compromisso de gastar um tempo consistente na presença de Deus, em oração ininterrupta, sem parar. Às vezes a gente, não, mas eu passo o dia orando. 1 Tessalonicenses diz para a gente orar sem cessar. De fato, eu creio nisso, eu pratico a vida de oração consistentemente durante o meu dia. Mas eu estou falando de um compromisso de gastar um tempo consistente de oração ininterrupta. Mas Alexandre, eu estou orando 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, eu já não consigo mais lembrar de nada, eu não sei o que falar, parece que a oração acaba. Invista 5. Daqui a pouco você vai perceber que você está investindo 10 minutos. Daqui a um pouco você percebe que você tem 15 minutos. O fato é importante que você tenha um compromisso de estar em oração consistentemente, em oração ininterrupta, sem parar. Ainda que você ore durante todo o seu dia, é importante que você separe um tempo para você orar ininterruptamente, sem parar. É interessante que quando você passa a viver essas experiências, você se envolve a tal ponto de chegar um dia que você perde o horário. Agora, não vai mentir quando você chegar atrasado no trabalho, hein? Você vai estar tão envolvido na oração que vai correr o risco de você perder o horário do seu compromisso. Então toma cuidado. Isso já aconteceu comigo. 2, segundo passo então para uma vida poderosa de oração e assim você conhecer e se relacionar com Deus. Vá para o seu tempo de oração entendendo que é um tempo de relacionamento e não um ritual exigido. Um dos grandes erros que eu já cometi na minha vida com Deus foi ir para o tempo com Deus como um ritual, porque era obrigado. Eu quero, na verdade, te encorajar a entender que é um relacionamento. Não existe uma cobrança no sentido de que se você não der conta de fazer naquele dia, Deus vai te matar, Deus vai te castigar. Agora, o fato é que você passa a crescer quando você se compromete, mesmo quando não gosta. Eu sempre digo isso para os meus filhos, faça por obrigação até que se torne prazer e privilégio. É importante que você vá para esse tempo de oração entendendo que é uma relação. Se for só pelo ritual exigido, pode ser bom, em algum momento vai te fazer sentido. Mas se isso perdura, se esse sentimento perdura, se essa sensação perdura, você vai perceber que não vai ser atrativo. Logo o inimigo vai roubar aquilo que você tem conquistado diante de Deus. E eu sempre gosto de sugerir que você fale sobre a tua má vontade diante de Deus. Quantas vezes eu fiz isso em oração? Deus, eu não estou com vontade de estar aqui, mas eu estou. Senhor, eu não estou com vontade de investir todo esse tempo que eu propus, mas eu sei o quanto é importante. Quando você começa a falar desses teus pensamentos para Deus, você está vivendo o nível mais profundo de intimidade e sinceridade na relação. Imagina que um pai, ouvindo de um filho a verdade do seu íntimo. Se isso não é relacionamento com Deus, eu não sei o que é. Óbvio que à medida que você expõe a sua motivação, os seus desejos, o próprio Espírito utiliza dessa sinceridade. A Bíblia diz que Deus não resiste a um coração sincero e contrito. A sinceridade está nesse lugar. Não vá como um ritual, vá entendendo que é um relacionamento. Número 3, comprometa-se a ter uma vida de oração equilibrada. Como assim? Pratique regularmente os 4 tipos diferentes de oração. Mas Alexandre, eu não sei nem o primeiro. Você está me falando de 4 tipos de oração? Sim, existem pelo menos 4 tipos de oração que eu tenho desenvolvido na minha vida. Não significa que são os únicos, não significa que são somente esses, não significa que são os melhores, mas é o que tem feito sentido para a minha vida. Primeiro tipo de oração é um louvor, ações de graça, adoração. Enquanto você está louvando, enquanto você está adorando, enquanto você está com ações de graça, você está desenvolvendo a sua vida de oração.
Você está orando, você está falando com Deus. O segundo tipo é a confissão e o arrependimento completo. É importante que você confesse as suas mazelas. É importante que você confesse aquilo que você lembra ou aquilo que o Espírito Santo te traz, que precisa ser confessado. E a partir da confissão, você se arrepende. O arrependimento, ele é parte ou um tipo de oração intensa e profunda. A intercessão, você então intercede por pessoas, intercede pela sua família, intercede pelos seus. Você está orando, é um dos tipos de oração. E por fim, a petição e a súplica bíblica. É óbvio que eu não vou dizer para você que é errado pedir. E é óbvio também que eu não vou partir para o outro extremo, dizendo assim, tem gente que só pede. Eu vou ser sincero, posso ser franco com você, não posso? Se eu não puder pedir nada para o meu pai, eu não sei que tipo de relação é essa que eu tenho. De fato, o nosso grande problema é que a gente não consegue desenvolver um relacionamento com Deus sem que a gente peça tanto. Mas já que você vai pedir, porque é um tipo de oração, faça petições e súplicas bíblicas. Não simplesmente ou somente por seu bel prazer. Tiago disse que a gente não recebe porque a gente não pede. E quando a gente pede mal para os nossos próprios prazeres. Então, nos 4 tipos de oração, quando você então tem ali um comprometimento de uma vida de oração equilibrada, você tanto louva, adora, tem ações de graça, como também você faz confissão, arrependimento, você desenvolve a intercessão e as petições. A vida de oração não se trata de cumprir um checklist. Existem momentos ou dias em que você vai adorar mais. Existem momentos que você vai interceder mais. Existem momentos que você vai agradecer mais. E existem dias que você vai só pedir. Veja, não há problema nisso. Eu não vejo problema nisso. Eu tenho praticado esse estilo de oração há anos. E existem momentos em que eu fluo muito numa petição. Existem momentos que eu fluo muito no arrependimento. E eu passo ali minutos, horas arrependido. Existem momentos que eu já passei assim horas cantando. E ó que eu canto mal pra caramba, né? Eu sempre digo que se Deus olhasse a minha voz, nada subiria. Mas já existiu momentos em que eu passei horas adorando. Eu estava em oração adorando. Então não há problemas nisso. Mas desenvolva uma vida de oração equilibrada. Não fique só pedindo, ou não fique só agradecendo, ou não fique só intercedendo. É interessante que às vezes eu vejo pessoas assim, elas se sentem... Eu acho que você não é assim. Mas sabe aquelas pessoas assim que querem demonstrar uma espiritualidade tal, a ponto de dizer assim, não, eu não tenho nada para pedir, eu só agradeço. Vou te dizer, tá errado. Só agradecer tá errado. A gratidão é uma parte da vida de oração. A gratidão é uma parte desse relacionamento com Deus. Mas só gratidão está descompensado. Tem que pedir, tem que interceder, tem que louvar. Não, eu só adoro. Está errado. Fica penso, imagina um pipa. Um pipa rasgado. Eu não sei se você já empinou pipa. Quando o pipa estava rasgado, sabe o que a gente fazia? A gente colocava uma fitinha ou 2 fitinhas do outro lado, para ele não ficar penso. Então a vida de oração que só tem petição está pensa. Uma vida de oração que só tem gratidão está pensa. A gente precisa ter equilíbrio nessa vida de oração. 4º passo para uma vida de oração poderosa. Em suas petições diárias, enfoque mais as questões de caráter e santidade pessoal do que as necessidades temporais. Agora eu estou te trazendo o como. Então veja bem, uma vez que a gente sabe que tem que pedir, que tem que agradecer, uma vez que a gente entendeu que é interessante confessar, adorar, como é que a gente pode pedir? Priorize as questões de caráter e santidade. Senhor, ajusta o meu caráter. Tá vendo essa parte podre na minha vida aqui? Trata, Senhor. Às vezes eu brinco com Deus, né? Tá vendo aqui, Deus? Tá podre. Vem e muda. Me ajusta, porque tá podre. Quantas vezes nós estamos podres? Nós precisamos pedir para que Deus ajuste o nosso caráter. A gente pode fazer aquela oração baseada em Gálatas 5, 22 e 23. Senhor, me dá mais do fruto do Teu Espírito, ou me ajuda a manifestar mais do fruto do Teu Espírito. O amor, a alegria, bondade, a amabilidade, fidelidade, a mansidão. Pai, em nome de Jesus, trata o meu caráter. Gente, eu não quero dizer que questão de caráter é só oração. Eu não vou ser leviano a esse ponto.
Eu não quero dizer que questão de santidade, caráter e comportamento é só oração, porque é decisão. Eu creio na autorresponsabilidade. O fato é que em oração nós podemos e devemos pedir a ajuda de Jesus. Nessas orações a gente focaliza questões de caráter, de santidade. Alguém com caráter, alguém com santidade, certamente é alguém que conhece a Deus. Quinto, utilize a linguagem sobrenatural de oração. Para você desenvolver uma vida poderosa de oração, é importante que você ore em outras línguas. Eu sei que esse é um assunto até aparentemente polêmico, dependendo da tua denominação, dependendo do teu viés teológico. Você vai dizer, não, mas a oração em línguas não é para todos, não é? Eu não quero entrar neste mérito, neste momento. Eu quero fazer algumas ressalvas rapidamente para te exemplificar, mostrar para você como nós temos crido e como, de alguma forma, a oração na linguagem sobrenatural tem nos ajudado a crescer. Olha o que diz em 1 Coríntios 14, 4. Quem fala em língua a si mesmo se edifica. É importante que a gente entenda que a oração em línguas, a oração como linguagem sobrenatural, é para edificação. O momento da oração é o ideal para você investir na sua vida espiritual. Logo, a oração em línguas vai te edificar e te ajudar a crescer. Judas, que só tem um capítulo, no seu verso 20, ele diz assim, ó, vocês, porém, amados, edifiquem-se na santíssima fé que tendes, orando no Espírito Santo. Olha só, Judas ele está dizendo o seguinte, vocês podem edificar a fé que vocês têm orando no Espírito. Se você não ora no Espírito, ou se você não ora em línguas, você pode estar perdendo a oportunidade de edificar o seu espírito. E a gente acredita que assim como nós oramos em outras línguas no Espírito, nós somos edificados em áreas do nosso espírito que muitas vezes a gente nem percebe. Por outro lado, eu não vejo implicações bíblicas para aqueles que não oram em línguas, pedirem ao Senhor que os ajude ou que dê essa experiência. Tendo em vista que Deus não é injusto. Deus não é injusto. Eu quero te encorajar, porque se você crê no Senhor Jesus, se você é salvo no Senhor, essa experiência é para você, pode ser para você. É o que dizem em Marcos 16, 17 e 18. Estes sinais acompanharão os que creem. Você crê? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes e serão curados. Então veja bem, existem pelo menos 3 tipos de oração em línguas, e aqui está o grande problema. A oração em línguas de Atos 2, que é a oração como um idioma, a linguagem como idioma, que Deus manifestou por intermédio dos apóstolos como um sinal aos incrédulos. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, no 12 e no 14, sobre a oração em línguas como oração, a linguagem sobrenatural, e fala também da oração em línguas com interpretação, que é equivalente a uma profecia. Então, eu tenho crido, a partir do ensino bíblico, que existem ao menos 3 tipos de oração em línguas. E eu não tenho feito essa junção e colocado tudo no pacote. Dessa forma, eu tenho conseguido compreender o seguinte, que a línguas com interpretação, que equivale a uma profecia, de fato é um dom e não para todos, porque o dom é para quem o Espírito Santo entrega. Agora, a linguagem sobrenatural de oração para a edificação espiritual ou interior, eu creio que é para todo cristão. É diferente da línguas com interpretação. Logo, eu quero te encorajar a buscar esse entendimento. É óbvio que nós não vamos ter o tempo para desenvolver todo esse assunto aqui, mas eu quero deixar claro para você o que eu tenho crido. Eu creio que existe pelo menos 3 tipos de línguas. Atos 2, que vem como um sinal aos incrédulos, não é para todos. Ali Deus manifesta segundo a sua vontade para alcançar alguns. Eu creio na línguas com interpretação equivalente a profecias. Não é para todos, porque também está associado a um dom, e Deus manifesta o seu Espírito Santo quando lhe convém. E eu creio na linguagem sobrenatural de oração, a oração em línguas para edificação pessoal. Essa sim eu creio que é para todos, de acordo com aquilo que eu li com você agora. Então, se você desenvolve a linguagem sobrenatural de oração, a oração em línguas, você, na sua vida de oração,
passa a ter uma conexão direta, porque é o Espírito Santo te conduzindo a orar por coisas que você nem sabe que precisa. 6. Para você ter uma vida de oração poderosa, ore a palavra. Não deixe de orar a palavra. Orar a palavra é você pegar textos, por exemplo, como o Salmo 91, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você pega o Salmo 91 e traz para a primeira pessoa. Você traz para você e você ora assim, ó, eu que habito no esconderijo do Altíssimo. Eu, percebe? Quando você ora a palavra, você começa a perceber os benefícios da palavra atuando no seu ser. Ore a palavra e você vai ter uma vida poderosa de oração. Deus te abençoe muito. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal. Se você entendeu e faz sentido para você ou para algum conhecido essa mensagem, essa aula, esse estudo, compartilhe esse vídeo. Faça desse momento, não é? Um momento para poder beneficiar a nossa vida. É o que você pode fazer para nos ajudar. É se inscrever, é compartilhar, é nos acompanhar. Se você ainda não me segue no Instagram, vá lá no alexandre.silvapr, me siga no Instagram. Nós vamos estar ali semanalmente trabalhando a ideia de relacionamento com Deus, mostrando um pouquinho daquilo que a gente faz. Deus abençoe sua vida.